Olá, bem-vindo a mais uma edição do Cabala Cast. Essa semana eu vou falar sobre a porção e o livro de Devarim, Deuteronômio. A gente está entrando no último dos 5 livros da Torá. E o que acontece é que depois de 40 anos no deserto, antes de entrar na Terra Prometida, Moisés faz um discurso para os israelitas, que é a base desse livro, do livro de Devarim, do livro de Deuteronômio. Durante 40 anos, Moisés foi atacado de todas as formas possíveis pelo povo de Israel, foi maltratado e, com raríssimas exceções, ele nunca falou nada, ele não abriu a boca, não falou uma palavra. Mas agora, depois de 40 anos, ele sabe que ele está prestes a deixar o mundo e ele faz a torrahá, admoestação, repreensão. Ele soube esperar para fazer essa repreensão aos israelitas. E a primeira lição para nós vem que quando alguém faz alguma coisa contra nós, a nossa tendência é logo reagir. A gente fica no modo reativo e a gente responde e a gente parte para cima da pessoa e a gente tem uma explicação, a gente fica reativo. E Moisés nos ensina a não reagir vindo de um lugar de raiva e de estar na defensiva. Moisés sabia que ele estava fazendo a coisa certa, que ele estava fazendo a vontade do Criador, mas agora que ele ia deixar o mundo, por amor aos outros, por amor aos israelitas, ele falou tudo o que eles precisavam ouvir com o propósito de despertá-los. Não foi com o propósito de brigar, de fazer eles se sentirem mal. Ele sabia, eu estou deixando o mundo. Eu preciso fazer uma coisa, eu preciso mostrar para eles o que eles precisam mudar, o que eles precisam corrigir. Então agora, depois de 40 anos, ele falou tudo com esse propósito de fazer o bem para eles. Pelo bem deles, eu preciso dar um puxão de orelha para eles despertarem. Então, vindo desse lugar, eles ouviram. Se a gente fala com alguém alguma coisa que a gente tem razão e que a pessoa está errada, mas se a gente fala vindo de um lugar de raiva e do nosso próprio incômodo, eu estou me sentindo incomodado com o jeito que você age, a outra pessoa não escuta o que a gente tem a dizer, ou ela logo se defende e tem uma explicação para o seu comportamento, para a sua atitude, ou fala, mas você também faz isso. A pessoa tem uma resposta. Então, a primeira lição dessa semana é saber esperar, não ser reativo. Se você precisa falar alguma coisa para alguém que a pessoa precisa mudar, não fala no momento de raiva, não fala no momento que você está controlado pela emoção, dominado pela emoção. Escolhe o momento certo para falar, tenha paciência, espera para vir de um lugar proativo, para vir de um lugar de amor, de você realmente querer o bem do outro. Então, até o Baal Shem Tov fala que se você quer repreender alguém, você quer falar alguma coisa, fazer uma crítica construtiva a alguém, você tem que ver antes se você cumpre 2 pré-requisitos. Se são cumpridos 2 pré-requisitos. Primeiro pré-requisito, se a outra pessoa está aberta para ouvir. Se a outra pessoa não está aberta para te escutar, para que você vai falar? É ego, é puro ego, porque a pessoa não está aberta para ouvir, então você tem que se silenciar e aprender suas próprias lições. Não pode falar porque a pessoa não está aberta para ouvir. Agora, então, se a pessoa está aberta para ouvir, próximo pré-requisito. Se você está falando de um lugar de amor por ele, quer dizer, de verdadeira preocupação pelo bem-estar da pessoa. Pelo teu bem, eu preciso te falar uma coisa, não porque está me incomodando e eu não aguento mais a tua atitude, o teu comportamento, mas pelo bem da pessoa. Eu vejo uma pessoa que está, sei lá, tratando muito mal sua esposa. Aí, pelo bem deles, eu falo, cara, eu preciso conversar com você não pode continuar tratando ela assim. Mas é pelo bem deles, não porque está me incomodando, aí sim eu posso falar. Então, primeiro pré-requisito, a pessoa tem que estar aberta para te ouvir. Segundo pré-requisito, está vindo de um lugar de verdadeira preocupação com o bem-estar dele ou dela, com o bem-estar do outro, não porque você está se sentindo incomodado. Essa é a primeira lição. Outra lição importante é que qual foi a última mensagem de Moisés na vida dele para os israelitas? Foi mostrar ao povo a sua negatividade.
Isso nos ensina uma coisa: a maior bênção na vida é ver a nossa negatividade. A gente aprende na Cabala, nos cursos de Cabala, que a nossa alma vem a este mundo para um propósito de tikkun, de correção. A gente precisa se corrigir. Cada alma tem aspectos de negatividade, de defeitos que precisa corrigir. E para eu me corrigir, o primeiro pré-requisito é eu reconhecer que eu tenho esse defeito. Eu tenho que, se eu não reconheço que a minha camisa está um pouco suja, está um pouco manchada, eu nunca vou lavar, eu nunca vou limpar. O primeiro passo para eu lavar uma mancha, para eu limpar uma mancha na roupa, em qualquer tecido, é reconhecer, aqui está sujo, tem uma mancha aqui. Então, o primeiro passo para a gente se corrigir é reconhecer a nossa própria negatividade. Inclusive, o Rav Ashlag fala que a definição de evolução espiritual é o reconhecimento do mal dentro de si. Quanto mais evoluída espiritualmente é uma pessoa, maior a sua capacidade de reconhecer o mal dentro de si. Então, se você pensar nisso, é interessante. Eu pensei que à medida que eu fosse evoluindo espiritualmente, eu ia ir me sentindo cada vez mais puro, mais puro, mais puro, até uma hora que eu ia estar tão puro que eu ia levitar. Aí eu entrei no caminho espiritual e eu descobri que não é assim. Que à medida que você vai evoluindo, você vai vendo cada vez mais, num nível mais elevado, a sua própria negatividade. Eu tenho ego, eu fiz de um jeito arrogante, até o bem que eu fiz, mas eu fiz com uma segunda intenção, eu fiz com interesse próprio, eu queria aparecer, eu queria que a pessoa me devesse um favor. A gente vai reconhecendo cada vez mais a nossa própria negatividade. Então, de novo, a maior bênção no caminho espiritual para quem realmente quer evoluir é ver a própria negatividade. E para ver a própria negatividade, você tem que ter o desejo. Eu quero ver o que eu preciso mudar. Me ajuda a ver o que eu tenho de errado dentro de mim, onde que eu estou desconectado da luz do Criador e onde que eu preciso mudar. E precisa estar claro para nós que a gente está muito longe de onde a gente devia estar. Do nível de amar o seu próximo como a si mesmo, que é onde se espera que a gente chegue, a gente tem que perceber o quanto a gente está longe disso, que não basta melhorar um pouquinho. Eu estou quase lá, basta melhorar um pouquinho. Eu preciso me tornar outra pessoa. Eu preciso realmente me transformar muito. Então, para eu ver a minha própria negatividade, eu tenho que ter o desejo de ver a negatividade. E fala-se sobre o rei Davi, tem o famoso Salmo 51, Lamnatzer, Mizmor David, que é quando Natan, o profeta, veio a Davi, quando ele esteve com Batsheva, repreendeu Davi pelo que ele fez com Batsheva, sem entrar em detalhes. E Davi escreveu o Salmo 51, que é uma canção alegre, Lamnatzer, uma canção alegre. Por que na hora que ele foi repreendido por uma coisa aparentemente errada que ele fez, ele escreveu uma canção de alegria, porque nada deixava Davi tão feliz quanto alguém mostrar para ele o que ele tinha de errado e o que ele precisava corrigir. É isso que ele queria. Eu sei que eu sou uma alma que veio a esse mundo para me corrigir. Olha que bênção. Veio um homem aqui, uma pessoa iluminada aqui, me dizer o que eu tenho de errado e o que eu tenho de corrigir. Isso é um momento feliz. Isso é um momento alegre. É por isso que eu estou aqui. O dia mais feliz para mim é quando eu perceber alguma coisa negativa que eu tenho para mudar. Se você se sente feliz de ver o negativo, você vai ver. A revelação só vem a nós se isso for motivo de alegria para nós, perceber a minha negatividade. Então, a dádiva dessa semana é essa torrahá, essa admoestação de Moshe Rabbeinu, de Moisés, e ele vai nos mostrar a nossa própria negatividade, quer dizer, o que a gente precisa mudar, se eu souber que tem uma enorme distância entre onde eu estou e onde eu deveria estar, e se nada me deixar mais feliz do que ver essa negatividade. Então, é importante essa semana implorar por ajuda divina para ver o que eu preciso mudar. Eu quero ver a minha negatividade. Eu quero ver o que eu preciso mudar e depois implorar para ter força para mudar. Primeiro eu tenho que ver o que eu preciso mudar e depois eu tenho que ter força para mudar. Então essa é a bênção, a dádiva dessa semana. Para terminar, eu queria falar rápido sobre um assunto bem profundo. O livro de Devarim, o livro de Deuteronômio, tem no total 955 versículos.
E o cabalista Rabi Avraham Galant, que foi um aluno do Ramak, escreveu um comentário sobre o livro de Eirá, o livro das Lamentações, que se lê em Tisha B'Av, no dia 9 de Av, que também é essa semana. E ele fala que todo o livro de Eirá, de Lamentações, serve para quebrar os portões, os véus que nos separam da luz do Criador. E ele fala que existem 955 firmamentos, 955 véus, portões, firmamentos entre a pessoa e a luz do Criador. E que cada um dos 955 versículos do livro inteiro de Deuteronômio está nos ajudando a abrir um portão, abrir um desses portões. Então a gente vai passar as próximas semanas acompanhando o livro de Devarim, e a gente pode pensar nisso, ter essa intenção, ter essa meditação, que estão abrindo esses 955 portões que nos separam da luz do Criador, e tem muitos mais detalhes desse assunto que não é o momento para falar agora, mas tem uma relação interessante entre isso e o nosso trabalho espiritual, onde um aluno do Ari, Rabi Isaac Luria, Rabi Meir Papa, ele fala que tudo no nosso mundo consiste, é criado a partir dos 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Em hebraico, fogo é Esh, ar é Ruach, água é Maim e terra é Afar. Fogo, terra, água e ar. Formam tudo que existe. Qual é a numerologia, qual é a gemátria de Esh, Ruach, Maim e Afar? Fogo, terra, água e ar. Em hebraico, 955. E que o segredo dos 4 elementos é o mesmo segredo desses 955 portões. E cada um desses elementos, fogo, terra, água e ar, é controlado por um anjo. Então são 4 anjos: Michael, Gabriel, Nuriel e Rafael. Qual é a numerologia somando Michael, Rafael, Gabriel, Nuriel? 955. Então, a gente tem a oportunidade de, essas próximas semanas, abrir esses portões e conectar de forma positiva com esses 4 elementos e com esses 4 anjos, que quando a gente está conectado com esses anjos, eles nos provêm proteção. E segundo Rabi Chaim Vital, o aluno principal do Ari, no livro Sharei Kedushá, Portões da Santidade, ele fala que cada elemento tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto negativo do fogo é Gaavá, ego. A pessoa que se acha, arrogância, ficar se achando mais que os outros, e que isso leva à raiva. O ego de Gaavá, de vaidade, de arrogância, leva à raiva. E quando a pessoa age com ego, age com raiva, cria véus, cria portões, e aí suas orações não são atendidas, seus desejos não são atendidos. Ruach, ar, é coisas desnecessárias. O lado negativo são coisas desnecessárias, palavras desnecessárias. Não coisas negativas, não palavras negativas, mas desnecessárias. Falar desnecessariamente, agir desnecessariamente. Isso cria portões que detêm as orações. Sobre Maim, sobre água, são desejos negativos e egoístas. Cada vez que a pessoa se conecta com o aspecto negativo da água, desejos egoístas, e manifesta isso em ação, desejo de um prazer imediato errado, de alguma coisa errada, isso cria um portão, isso cria uma barreira ligada ao elemento água, que separa ela da luz do Criador. E, finalmente, terra, Afar, é a tristeza. Tristeza vem do aspecto negativo da terra, que puxa para baixo. Então, qual é o oposto? Como quebrar, como abrir esses portões? Qualidade positiva dos 4 elementos. Então, do fogo é humildade. Ao contrário de Gavá, de orgulho, de ego, é humildade. O fogo queima o ego e torna a pessoa humilde. A humildade é a melhor das qualidades. A gente tem que estar constantemente trabalhando para ser uma pessoa humilde. Sobre o ar, que são palavras desnecessárias, a coisa negativa, então o positivo é o silêncio. Não fazer, não falar, não pensar coisas desnecessárias, saber praticar o silêncio. A água
O aspecto negativo é desejos egoístas, desejos negativos. Então, o positivo é lutar contra os desejos egoístas, lutar contra os desejos negativos. Um desejo desnecessário de uma coisa, de um prazer instantâneo, pode ser comida, pode ser bebida, pode ser algum prazer desnecessário, gastar. Let go, abre mão, resiste. Resistir aos desejos egoístas, conecta com o aspecto positivo da água, abre o portão. E terra, que o negativo é tristeza, então o positivo é alegria, como está escrito no Pirkei Avot, na Ética dos Pais. Quem é um homem rico? Aquele que está feliz com a sua porção. Ficar feliz com a sua porção na vida, ficar feliz com o que você tem, ficar feliz com a sua porção na vida, está sempre consciente de que tudo vem do Criador e que tudo é pelo bem. E quando a gente conecta com esse aspecto positivo, os 4 anjos estão ativados na nossa vida e eles nos provêm proteção. Então, que a gente tenha o mérito essa semana de conectar, essas próximas semanas, de conectar com essa energia positiva revelada por Moisés nos momentos finais, nos últimos meses da sua vida, nos últimos dias da sua vida, e ver o que a gente tem de negativo, transformar o que a gente tem de negativo, abrir os 955 portões para conseguir uma total unificação, uma total dvikut, como os cabalistas falam, uma total unificação com a luz do Criador. Então, deixa aqui o seu comentário, segue o canal para você sempre saber dos novos vídeos que são postados, compartilha com outras pessoas e estou te esperando aqui. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção. Uma semana ótima para todos nós.